Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito daquela situação que o Trump, fez ontem, mandando aquelas cartas, taxação de 50% sobre produtos importados, do que vem do Brasil, Então, tipo assim, gente, eu quero dizer para vocês que aquilo, na verdade, foi uma tentativa desesperada do Trump, entendeu? Porque está com medo dos BRICS, que é justamente aqueles países que compõem, aquela cadeia de comércio no qual os Estados Unidos está fora. Então, tipo assim, gente, se vocês pensam que o Trump fez isso para defender Jair Messias Bolsonaro e sua família, vocês estão completamente enganados. Por que eu falo vocês estão completamente enganados? Por quê? Porque o Trump fez aquilo justamente para poder pagar uma promessa de campanha que ele fez para os donos das grandes Big Techs, que são essas Big Techs que o ajudaram a se candidatar e ganhar as eleições lá nos Estados Unidos. Agora ele usa esse idiota, que é um idiota funcional e útil ainda para ele, para servir de escada, usando como desculpa. Agora vocês imaginam uma coisa: nós, aqui no Brasil, se submetendo à lei americana, às leis americanas. Eu pergunto a vocês, isso pode dar certo? Eu acho que não. Tipo assim, gente, o cara quer se meter nas leis brasileiras. Você imagina só uma seguinte situação: você que é dono de casa, dona de casa, e vem um vizinho que mora num outro bairro se meter dentro da sua casa e querer dar opinião dentro da sua casa, onde você realmente é o chefe de família, é o chefe da casa. Você acha que isso iria dar certo? Você iria deixar isso acontecer? Eu não deixaria. Então, tipo assim, gente, uma coisa é você ter uma opinião. E se fôssemos traduzir para o bom cearense, no dia que a sua opinião for, aí sim você me dá. Essa seria a resposta, no caso, se eu fosse presidente do Brasil, daria ao Trump. O Dudu Bananinha, que é o filho 03, o Eduardo Bolsonaro, está lá há 6 meses articulando contra as instituições do Brasil e especificamente contra uma pessoa que se chama Alexandre de Moraes. Aí eu te pergunto, o cara prejudica as pessoas, os empresários que ajudaram ele e a família dele, Bolsonaro, prejudica fazendo com que os Estados Unidos, o Donald Trump, o laranjão, taxasse o Brasil em 50%, fazendo com que os preços que o Brasil vende para lá aumentasse consideravelmente de valor. E quem vai ser mais prejudicado com isso? O agronegócio. Sim, esse mesmo agronegócio que eles fazem até propaganda na Rede Globo, que agro é pobre, agro é tudo. Agora o agro, pois é, o agro já não gostava muito do Jair Messias Bolsonaro, e muito menos do filho 03 dele, o Dudu Bananinha, que aliás está morando nos Estados Unidos às custas do nosso dinheiro, meu, do seu dinheiro, que pagamos em impostos. Ele está vivendo lá às nossas custas, porque ele não desembolsou um centavo do próprio bolso para passear na Disneylândia, para passear nos Estados Unidos e fazer storyzinho com a esposa nas redes sociais. E o cara ainda vem dizer que está sofrendo perseguição política e que foi para lá exilado político. Vocês já viram em algum momento da história um exilado político fazer publicação em rede social? Eu nunca vi isso. Então, vocês, bolsonaristas, que apoiam essa direita maluca, essa extrema direita maluca, vocês não têm noção do que vocês realmente estão fazendo. Porque o Trump fazendo isso, taxando o Brasil, existe a lei de reciprocidade comercial. Lei essa que foi aprovada pelo Congresso Nacional
há não muito pouco tempo atrás, o mesmo Congresso Nacional que só trabalha para lascar o povo brasileiro. Eles nunca aprovam pautas que é de interesse a nós, brasileiros. Então, o que é que acontece? Esse mesmo Congresso, eles já aprovaram essa lei da reciprocidade, essa lei que o Lula agora vai usar, caso realmente, né, além dessa cartinha fajuta, essa cartinha que ele mandou, não foi nem por meios oficiais, ele apenas postou numa rede social, né, mencionando o Lula, né, pedindo para que o Lula, o Supremo Tribunal Federal, deixasse o Jair Messias Bolsonaro em paz. Por que que ele fez isso? Porque o que aconteceu no 8 de janeiro aqui no Brasil foi a mesma coisa que fizeram lá no Capitólio, nos Estados Unidos, um ano antes. Então, gente, o Bolsonaro, ele se afiliou, se amancebou, ele e a família dele se amancebou, mas esse laranjão lá dos Estados Unidos, porque são tudo farinha do mesmo saco. Acontece que um é um idiota brasileiro e o outro é um idiota americano. O brasileiro é o idiota funcional, é aquele idiota que só é útil porque ainda está servindo aos interesses do Trump. Nesse caso específico, está servindo, o idiota brasileiro está servindo apenas de escada, né, para que o Trump taxe o Brasil em 50% para pagar a dívida que ele criou com as grandes Big Techs, quando ele foi eleito, mais uma vez, infelizmente, presidente dos Estados Unidos. Então é isso, gente. Não tem nada a ver. À medida que o processo do Bolsonaro avança aqui, não vai mudar em nada, porque vai avançar o processo, ele vai ser julgado, ele vai ser preso, condenado. Isso não vai mudar em nada nas leis de outro país, não pode interferir, e muito menos com essa taxação que não tem base, não tem critério técnico para que isso aconteça. O que acontece é justamente uma base política. O Donald Trump, se as leis do Brasil funcionassem como lá nos Estados Unidos, do mesmo jeito que funciona aqui, funcionasse lá nos Estados Unidos, Donald Trump já teria sido impeachmentado. Mas, como lá as leis deles são diferentes das nossas, né? Isso aí é problema deles, porque lá eles têm uma base de escudo contra aquelas pessoas que atentam contra o Estado Democrático de Direito de lá. Os que foram presos no Capitólio, inclusive Donald Trump também seria preso, como as leis de lá são mais flexíveis com relação a isso, àqueles que atentam contra a democracia, o Donald Trump conseguiu se candidatar e conseguiu se eleger mais uma vez. Se aqui fosse do mesmo jeito aqui, Donald Trump já teria sido impeachmentado, já teria sofrido um impeachment, principalmente por conta também daqueles empresários bilionários que agora vão sofrer justamente com as taxações aqui no Brasil que o Donald Trump mandou. Se fosse aqui, com certeza isso não iria passar em lugar nenhum, nem em Congresso, nem em Senado e nem em qualquer outro lugar. Ninguém aprova isso, porque quem vende seus produtos aqui no Brasil jamais quer sofrer taxação. Agora, você imagina, quem vai ser prejudicado também, além dos grandes milionários? Sim, você que trabalha em exportação, você que trabalha numa empresa que faz exportação para os Estados Unidos, inclusive o Ceará, que é o meu estado, tem também produtos que vendem para os Estados Unidos. Vocês acham que esses empresários estão gostando disso? Vocês acham que realmente isso vai acontecer no dia 1º de agosto, como o Donald Trump disse que iria começar já as taxações em 1º de agosto? Você realmente acredita nisso? Então, assim, pensem muito bem antes de você apoiar alguém. E se você que realmente se diz que é patriota e que apoia uma putaria dessa, você não pode ser chamado de patriota brasileiro. Você não pode. Você é uma vergonha.
e político, deputado federal, deputado estadual ou qualquer outro político de um escalão mais baixo, senador, presidente, quem quer que seja, ou qualquer outro político de um escalão mais baixo, que apoia uma putaria dessa, uma pouca vergonha dessa do Laranjão, você não tem sequer o direito de sentar num plenário federal ou num plenário estadual ou num plenário de vereador aqui dentro do Brasil, porque patriota você não é. Essa é que é a grande verdade, porque vai prejudicar não só os bilionários, mas como uma cadeia que vem descendo a pirâmide e até chegar no trabalhador que somos nós, o trabalhador final, vai chegar até aqui e vai ter um monte de demissões em massa. Ou os empresários daqui serão obrigados a vender os produtos deles dentro do mercado interno, mais barato, porque não vai haver mais aquela taxação lá dos Estados Unidos. Então eles serão obrigados a cobrir o prejuízo vendendo os produtos deles aqui dentro do próprio Brasil, do mercado interno. No entanto, todavia, doravante, há produtos que não se pode vender aqui dentro do próprio Brasil. E se vender, vai ter que ficar mais barato. Porque quando eles vendem em dólar, eles ganham em dólar. E a taxação do dólar ficando mais alta, a quem é que eles vão recorrer? Para o nosso próprio Brasil. A parte do agro, que é justamente quem produz a grande parte dos nossos alimentos que consumimos em casa e que chega aos supermercados na gôndola, esses produtos também tendem a cair de preço. Por quê? Porque tem que vender justamente para os mercado interno. Aí eu pergunto a vocês, isso foi ou não foi um presente que o Donald Trump deu de mão beijada para o Lula? Mesmo sem o Lula pedir. Então, eles estão atirando no que estão vendo e estão acertando no próprio rabo. Essa é que é a grande verdade, entende? Então, minha gente, eu quero dizer para vocês aqui, mais uma vez, que prestem atenção a quem vocês apoiam nas próximas eleições. Isso aí já é coisa que já é falado sempre em qualquer eleições. Votem com consciência, votem, sério, Não fique de brincadeira, porque é um negócio sério, porque o seu voto impacta justamente no Brasil inteiro, não é só você. Então, gente, na hora de votar, vamos deixar de brincadeira e vamos votar sério. Enquanto que a direita maluca, a extrema direita, está lá se beneficiando, achando que o Donald Trump fez grandes coisas, Eles estão em êxtase, os bolsonaristas estão em êxtase, com essa medida que o Trump tomou. No entanto, todavia, doravante, o tiro pode sair pela culatra, como com certeza vai sair. O Brasil é um país soberano, o país não é colônia. Aí pode vir algum bolsonarista falar para mim aqui nos comentários, dizer assim: ai, mas o Lula, reclamou da justiça da Argentina por ter prendido a Cristina Kirchner, que já é uma idosa, em prisão domiciliar. Sim, foi verdade. Fizeram sim isso. Da mesma coisa que fizeram aqui no Brasil com o Collor de Mello, o ladrão que roubou lá nos anos 90 as contas bancárias dos brasileiros. No entanto, o Lula deu uma opinião, e eu sei que eles diriam a mesma coisa para o Lula, se caso o Lula realmente comprasse briga com a Argentina por causa da Cristina Kirchner. O Lula deu sua opinião. Ele jamais mandaria sanções ou taxaria produtos que se vendem para a Argentina, como punição deles terem julgado e condenado a Cristina Kirchner. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é você prejudicar uma nação inteira soberana, que não é uma colônia, com relação a taxações no comércio. Então, gente, eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, tenham consciência na hora de votar. E se você gostou e chegou até aqui, eu peço que vocês deixem o seu like, compartilhem o vídeo com mais pessoas que precisam saber disso. Eu quero que vocês realmente façam esse vídeo chegar a mais pessoas. E se vocês quiserem e puderem, deixa uma ajudinha, que eu vou deixar o meu QR Code bem aqui assim, uma ajudinha para ajudar o canal e me ajudar também. Tá ok, gente?
Se vocês quiserem me ajudar, mas só se vocês quiserem, eu agradeço demais mesmo. Muito obrigado e até a próxima. A luta continua. Tchau.